a importância da comunicação nos dias atuais. Este é o assunto de hoje, 10 de novembro de 2021, no Café com Edivaldo Potulski. E eu estou muito feliz de estar aqui contigo, compartilhando um pouquinho de informações, principalmente na área da comunicação, que é uma área que eu sou extremamente apaixonado. Tem uma história que em algum momento você vai conhecer, você vai poder acompanhar essa história. Eu vim de muita timidez, eu era extremamente tímido, possuía muitos medos e fui melhorando as habilidades de comunicação, que foi um foco que eu dei há muitos anos atrás, desde os meus 15 para 16 anos, e aí tudo mudou, os resultados começaram a acontecer e hoje eu trabalho especificamente com o público, especificamente com comunicação. Então, qual é a importância da comunicação no mundo de hoje, nos dias de hoje? Qual é a importância? Será que é importante? Se você acha que é importante, coloca nos comentários. Mas a comunicação, ela acontece o tempo todo. Nós estamos nos comunicando o tempo todo. Nós nos comunicamos através de palavras, nós nos comunicamos através do tom de voz e nós nos comunicamos através de toda a nossa linguagem corporal. Isso significa toda a parte gestual, toda a parte de apresentação, de aparência e principalmente nós comunicamos, e esse é um ponto que eu quero chamar a atenção de você que está nos ouvindo e gostaria de melhorar, de desenvolver as habilidades de comunicação, que é a comunicação interna. Eu comunico de dentro para fora. Sim, Edivaldo, é óbvio que é de dentro para fora. O que eu quero dizer é que além de palavras, a gente comunica de dentro para fora. E além do gestual, por exemplo, se eu estou me sentindo bem, eu deixo transparecer isso na minha aparência. Se eu estou saudável, eu deixo transparecer isso na minha aparência. Então, de certa forma, estamos nos comunicando o tempo todo, a todo instante. E existem dois tipos de comunicação, basicamente. E a comunicação, ela é, antes de entrar nos tipos, ela é toda programação que uma pessoa transfere para a mente de outra ou dela mesma. Ou seja, existe a comunicação externa, que é aquela comunicação que eu transmito de mim para você, de mim para outras pessoas, e existe aquela comunicação que eu me comunico comigo mesmo, que é através dos nossos pensamentos e aquelas vezes que nós falamos em voz alta mesmo, conosco mesmos. E vamos entender o porquê que essa comunicação interna é tão importante para os nossos resultados. Então veja, comunicação é toda programação que eu passo de uma mente para outra. Então a programação não necessariamente vem através de palavras, o que muitas pessoas confundem. As palavras, elas representam apenas 7% da nossa comunicação. Apenas 7%. Então não adianta você ter um vocabulário maravilhoso e se você não tiver outros fatores por trás, que é, por exemplo, se você não trabalhar o seu tom de voz, que representa 38% na comunicação externa de você com as outras pessoas, ou a linguagem corporal, que ela representa 55% da comunicação, da absorção das pessoas em relação ao que nós temos para passar. Então veja que
o vocabulário representa apenas 7%. Mas é importante ter um bom vocabulário, Divaldo, de extrema importância, porque se você não tem um bom vocabulário, você acaba perdendo a credibilidade. Agora, preciso ter um português extremamente correto. Se você não for professor ou professora de português, não há necessário de você ter um português extremamente correto, mas um bom vocabulário, você saber conjugar adequadamente as palavras, as frases, e isso vai contribuir muito e vai evitar que as pessoas te julguem negativamente. Então é importante o vocabulário. E o vocabulário nós aprendemos com bastante consistência lendo. Então a leitura, ela é fundamental, ela é muito importante para melhorar o seu vocabulário. Então, se você puder colocar a leitura como uma forma de conhecimento, porque hoje está muito natural e as pessoas estão consumindo muitos vídeos, que é muito importante também, porque os vídeos você atende tanto as pessoas que aprendem mais pelo canal visual, quanto auditivo, através dos sons, quanto sinestésico, através das emoções que aquele conteúdo transmite. Então os vídeos são fundamentais, porém a leitura ela contribui tremendamente para a melhoria do vocabulário. Porque eu estou enxergando, eu estou olhando as letras, o vocabulário, as palavras que estão ali, e isso vai melhorando, vai ficando gravado então na nossa mente. E quando nós precisarmos dessa informação, o nosso inconsciente manda para nós. Então, quer melhorar o vocabulário? Leitura. Adicione a leitura no seu dia a dia e você vai ver quanto muda. Eu lembro que quando eu comecei a ler, eu nunca tinha lido, mesmo no ensino médio, mesmo no colégio, eu nunca lia. Quando eu tinha leitura, normalmente eu lia um resumo, ou lia o início e o final do livro e fazia um resumão, ou copiava dos colegas e nunca lia. Só que o meu vocabulário era muito ruim. Em 6 meses, quando eu comecei a ler periodicamente, sistematicamente, todos os dias, o meu vocabulário mudou tremendamente. Então, é uma das formas de você melhorar a comunicação, melhorar o seu vocabulário através da leitura. Tom de voz, vocês percebem que ao falar eu procuro mudar o meu tom de voz. Algumas palavras eu dou mais ênfase, outras menos. Algumas eu falo mais alto, outras eu falo mais baixo. Por quê? Precisamos atender todas as pessoas que nos ouvem, e lembrando que o tom de voz então representa 38% da comunicação. Então é muito importante você trabalhar e pensar nisso. Tom de voz mais rápido, você atende as pessoas que aprendem mais pelo canal visual. Normalmente essas pessoas falam mais rápido, elas gostam de ouvir pessoas que falam parecidos com elas. Então é importante. E também quando a pessoa fala muito mais devagar, ela atende as pessoas mais sinestésicas, que elas normalmente aprendem mais pelo canal sinestésico e elas falam bem mais devagar. E as pessoas que são mais auditivas, elas gostam mais de ouvir pessoas que têm um tom de voz normal, numa velocidade normal. Então é importante você cuidar do seu tom de voz, é importante você cuidar disso. E 55% então da comunicação, ela se dá através da nossa linguagem corporal. E olha que interessante, as pessoas, se você parar para pensar, as pessoas nos julgam por basicamente 4 coisas. Primeiro, elas nos julgam pela nossa aparência. Sim ou não? Se você concorda, digite sim aí nos comentários. As pessoas nos julgam pela nossa aparência. E você também julga as pessoas pela aparência. Ah, Edivaldo, eu não julgo ninguém. A gente julga, a gente faz pré-julgamentos. Isso é natural, faz parte. Aquele primeiro momento, a gente faz um pré-julgamento. E as pessoas fazem isso de nós.
Então tem aquela velha frase que diz: a primeira impressão é a que fica. Eu não concordo muito com essa frase. Eu acredito que não é a primeira impressão é que fica. A impressão mais forte fica. Mas talvez nós não tenhamos a chance de causar uma impressão forte, marcante, se nós não causarmos uma boa primeira impressão. Então, gente, uma dica aqui para vocês que estão nos acompanhando é trabalhar esta questão da aparência. E a aparência, ela vai muito além de você nascer assimetricamente, aquelas pessoas que a mídia, que os outros dizem ou ditam como um padrão de beleza. Então a aparência, ela vai muito além disso. Por exemplo, tem pessoas que querem melhorar a comunicação, que desejam fazer isso, mas não têm os cuidados básicos ao sair de casa, por exemplo. Cuidados básicos do dia a dia significa tomar um banho todos os dias, arrumar o cabelo, tanto homens quanto mulheres. Homens, aparar a barba se usa barba, ou, como é o meu caso, fazer a barba todos os dias. São todos cuidados que vão passar uma impressão legal. É um cuidado com a sua aparência. E, além do mais, quando você se gosta, você cuida de si mesmo. Então, talvez a questão da aparência tem que dar um passo atrás e você analisar tudo que você gosta em você mesmo. E como que você pode potencializar isso. Mas é importante cuidar. As mulheres, então, evitar sair de casa sem pentear o cabelo. Tem mulheres que não gostam de maquiagem, mas você pode também começar a fazer uma maquiagem. Sempre cuidado com a maquiagem, com unhas, de acordo com o seu trabalho, de acordo com o ambiente que você está. Então os exageros também causam uma impressão, uma primeira impressão negativa. E quando a gente causa essa primeira impressão negativa, é mais difícil de nós mostrarmos o nosso trabalho, ou é mais difícil nós causarmos uma impressão mais impactante num segundo momento. Então é importante cuidar da aparência. E como eu falei anteriormente, precisamos cuidar da nossa aparência de dentro para fora também. Então beba bastante água, porque a sua pele vai ficar mais viçosa, mais iluminada, com uma aparência melhor. Quanto beber de água por dia? Alguns dizem 2 litros, outros já estão dizendo 3 litros. O cálculo é bem simples, gente, para saber a quantidade de água que devemos beber por dia. Você pega o seu peso e multiplica por 0,38, vai dar a quantidade de água que você deve ingerir por dia. Isso ajuda tremendamente. A alimentação contribui tremendamente para que você tenha mais energia, mais disposição e deixe transparecer isso na sua comunicação. Então, esses cuidados básicos contribuem muito. E, principalmente, aí a comunicação de você com você mesmo. O que você fala para você? É assunto que nós já tratamos aqui a semana passada, tratamos essa semana e que nunca eu vou me cansar de repetir. Cuidado com o que você fala com você mesmo. Já ouviu a frase que a palavra tem poder? Tem, gente, tem muito poder, porque você está reafirmando o seu pensamento. E normalmente a comunicação, as palavras vêm depois do sentimento. Você pensou, você sentiu e você reagiu. Você falou, você emitiu essas palavras. Então ela é muito carregada de significados, ela é muito poderosa. Então cuidado com o que você primeiro pensa em relação a você mesmo, porque muitas vezes você não fala para você, mas você pensa. Isso é comunicação interna. Cuide disso. Coloque apenas pensamentos positivos, coloque apenas coisas boas na sua mente. É o alimento da sua mente. Leia assuntos que estão relacionados com o seu principal objetivo de vida, que nós falamos aqui na segunda-feira. Consuma vídeos, veja vídeos, evite esses reels, TikTok, vídeos de YouTube que não estão alinhados com o seu objetivo de vida, porque tudo é alimento.
E muitas vezes alimentamos toxicamente o nosso corpo e a nossa mente. Então são cuidados para melhorar a aparência, porque o que está dentro reflete. E gente, muitas vezes essa questão da aparência, você viu uma pessoa totalmente fora dos padrões de beleza impostos pela sociedade, mas você achou aquela pessoa linda, você gosta de estar com ela. Por quê? Porque se cuida, porque se alimenta adequadamente no corpo e a mente, tem coisas boas para transmitir para as pessoas. Então, essa deu uma pausa aqui, mas voltou. Todos estão me ouvindo? Só coloca um ok aí nos comentários. E a segunda coisa que as pessoas nos julgam é o quê? É o que nós fazemos. Sim, as pessoas nos julgam pelo que nós fazemos. E você pode ter um parâmetro, você pode comprovar isso quando você é apresentado para alguém ou vice-versa, né? Alguém te apresenta a alguma pessoa, nos primeiros minutos de conversa, ou você ou ela irá te perguntar, ou você perguntar para ela, o que você faz? Ou em que você trabalha? Sim ou não? As pessoas fazem essa pergunta nos primeiros momentos da comunicação? Fazem. Então as pessoas nos julgam pelo que nós fazemos. Ah, mas Edivaldo, então eu estou ferrado porque eu trabalho num negócio que eu não gosto, eu sou faxineiro. Isso aconteceu em um curso, gente. Veio a aluna para o curso de vendas e na apresentação inicial ela disse que ela era vendedora, que ela trabalhava com vendas, não me recordo de que produtos, mas ela tinha um cargo importante na empresa. E aí na outra semana vieram os alunos, era uma turma pequena, tinha 22, 24 pessoas. O que aconteceu? Uma disse para outra, para ela, né? Fulana, eu te vi no ônibus essa semana e você fez de conta que não me viu e eu percebi que você tinha me visto. E ela ficou toda sem jeito e ela disse, vou confessar para vocês. É que eu não trabalho com vendas, eu trabalho como faxineira e aí eu fiquei com vergonha porque eu tinha falado uma mentira. Gente, foi constrangedor para ela. Mas veio num curso de vendas, veio à tona toda a situação e aí nós trabalhamos muito essa questão. Por quê, gente? Talvez você está num momento, em um trabalho que você não é o seu objetivo de vida. E talvez você esteja trabalhando em algo que você não goste. Então, primeiro ponto, precisa repensar isso e ir trabalhar em algo que você goste. Ou criar um plano de ação para que isso aconteça. Mas o segundo ponto, e aqui muito importante, falando de comunicação, de julgamento, e para diminuir ou evitar esses julgamentos e melhorar a sua apresentação perante as pessoas, é você falar positivamente do que você faz. Então, é você ser positivo em relação a quem você é e o que você faz. Porque não tem mal nenhum você estar em um momento de transição. E se a pessoa te perguntar isso, você pode dizer o que você faz, mas você pode dizer, porém estou com um projeto que é o meu objetivo futuro, e eu já estou trabalhando nisso, que é tal coisa. Então veja bem, você falou o que você faz, mas você já falou do seu projeto. E as pessoas gostam de ouvir de outras pessoas projetos novos, saber que essa pessoa é empreendedora, que ela está indo para frente, que ela está almejando crescer. Então, cuidado com isso, porque as pessoas nos julgam sim. E nós julgamos as pessoas no primeiro momento, aquele pré-julgamento. Então, nos julgam pela aparência, que já falamos, e as dicas de como melhorar, nos julgam pelo que nós fazemos. Então, seja positivo em relação a quem você é e ao que você faz. Sempre, sempre. Evite falar mal da sua empresa, evite falar mal do seu chefe, se você é funcionário, evite falar mal dos seus colegas, porque isso não leva a nada, só mostra verdadeiramente quem você é e o que está dentro de ti. Então, tem uma frase uma vez que eu li que dizia, se for para falar de alguém, inclusive eu escrevi na minha mesa em um bloquinho, ficava virado para mim, que dizia, para que eu lembrasse, se for para falar de alguém, fale apenas coisas boas, senão fique em silêncio. Então, bem importante isso. E
As pessoas então nos julgam pela aparência, nos julgam pelo que nós fazemos e elas nos julgam pelo que nós falamos, que eu já de certa forma entrei nesse assunto. Então cuidado com o que você fala. Fale apenas coisas boas, fale apenas coisas positivas e as pessoas irão lembrar de você como uma pessoa agradável, como uma pessoa positiva, vão querer estar contigo, elas irão querer te ouvir, porque ouvem coisas boas. Você já imaginou 7 horas da manhã eu chegar aqui e começar a reclamar do meu salário, dos meus ganhos, eu começar a reclamar da economia que não vai bem, do presidente que está fazendo uma administração ruim, reclamar de todas as coisas, falar mal dos meus colegas? Vocês iriam gostar de ouvir isso? Às 7 horas da manhã vocês fizeram um esforço tremendo para estar aqui? Não, vocês querem ouvir coisas construtivas e as pessoas querem ouvir coisas construtivas. Ah, mas eu adoro uma fofoquinha, Edivaldo. Ok, então talvez porque você está focado em algo que não seja construtivo. Mas as pessoas que estão olhando para frente, as pessoas que estão com um objetivo claro, definido, sabem onde elas querem chegar, as distrações ficam de lado. Elas seguem no caminho do objetivo. Então, cuidado com o que você fala. Se for para falar mal, não fale. Fale apenas coisas construtivas. É uma das principais dicas de hoje, que depois até vou repetir um pouquinho ela aqui. Então, as pessoas nos julgam de modo geral pela aparência, nos julgam pelo que nós fazemos, nos julgam pelo que nós falamos, e elas nos julgam também pelo modo como falamos o que falamos. Que entra lá naqueles exemplos que eu dei, nas estatísticas, que diz que tom de voz representa 38% da comunicação, muito mais do que as palavras. Então as pessoas nos julgam pelo modo como falamos aquilo que falamos. Por isso a importância de você observar isso. Tom de voz, a escolha das palavras, mas principalmente o tom de voz. Porque no dia a dia, na correria, quando estamos estressados, com uma carga emocional mais alta, normalmente a gente larga tudo de uma vez. Só que isso é péssimo, principalmente para o desenvolvimento da equipe, se você for líder de uma equipe, e para todas as pessoas que convivem, às vezes com a família. É normal isso, é um pouco natural. Normal não, eu digo é um pouco natural e acontece muito, as pessoas se estressarem no trabalho, se estressarem fora de casa e chegar em casa e descontar esse estresse todo na família, nos filhos, na esposa, no marido, na mãe, no pai, nos irmãos. Então isso é um cuidado que precisamos tomar, porque as pessoas nos julgam também por isso e não causa uma impressão boa. Então cuide da forma de colocar. Nós podemos falar tudo o que nós quisermos, tudo, inclusive os pontos a melhorar para as pessoas, mas é preciso encontrar uma forma. Olha só como é forte isso. Se eu pegar uma frase qualquer, exemplo, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Olha só como é essa frase, a entonação de voz, o que ela representa, o que ela te diz. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Agora, olha só mudando a entonação de voz em uma das palavras, como que muda. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então quem foi que disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então quem foi que roubou o dinheiro? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então o que ele fez com o dinheiro? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então o que foi que ele roubou? Percebe a diferença? Só o ênfase. Se eu der o ênfase em uma palavra, tem um significado totalmente diferente. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Então quem foi que disse se você não disse? Perceberam a diferença? Então, gente, é muito importante você escolher a forma de passar aquela mensagem, de comunicar.
Porque as pessoas gostam de estar com pessoas agradáveis, mesmo que eu cometi um erro, se alguém chegar e simplesmente apontar o erro e dizer, caramba, você errou, não era assim que se faz, vai ser uma forma, eu vou reagir de alguma forma e talvez não irei gostar. Mas se a pessoa chegar e dizer, Edivaldo, olha só, cara, você sempre fez legal, você é uma pessoa que é inteligente, você já demonstrou isso diversas vezes, porém, nesse momento, nessa situação aqui, eu faria um pouco diferente. E coloca a forma que a pessoa faria. É uma forma de dizer que eu fiz errado, de ela me chamar a atenção, porém é muito mais agradável de eu ouvir. Eu vou dar muito mais atenção, muito mais crédito para ela. E aquela comunicação dela comigo vai surtir muito mais efeito. Então escolha as palavras, saiba como colocar e você vai ver quanta diferença na sua comunicação. E aqui, gente, eu separei, já estamos com 4 minutos do nosso término, então vou ser bem rápido. Eu escolhi 3 dicas simples. Comunicação, nós poderíamos ficar aqui falando 2 dias. Uma que eu iria adorar, gostar muito, mas ia ser cansativo talvez para você só me ouvir. Mas eu separei aqui 3 dicas simples e eu vou voltar ao assunto comunicação. Mas 3 dicas simples que você pode sair daqui e colocar em prática agora mesmo. Primeira dica, sorria mais. Talvez essa é uma das maiores efeitos positivos da comunicação, é o sorriso. O que o sorriso diz? Quando eu sorrio para alguém, estou dizendo o quê? Eu te vejo e eu aceito você. Eu aceito você. Por isso eu sorrio. E as pessoas recebem isso. Existe uma pesquisa de uma professora chamada Ruth Campbell, da Universidade de Londres, e ela fez uma pesquisa e ela descobriu que nós temos na nossa mente neurônios espelho, que eles causam uma reação de espelhamento. Ou seja, se eu sorrio para alguém, naturalmente ou inconscientemente, esses neurônios espelho vão espelhar essa ação e elas vão sorrir de volta. Então, quanto mais eu sorrio, mais eu contribuo para um mundo mais feliz, naturalmente. E eu estou dizendo para a pessoa, eu te vejo e eu aceito você. E isso abre portas, abre oportunidades, abre caminhos. Leve em prática, aproveite, siga, comece agora mesmo, saia daqui da live, você vai trabalhar, a primeira pessoa que você encontrar, abre um sorriso e depois você vem, vai ficar gravada essa live, você vem e comenta o que aconteceu. Podemos combinar dessa forma? Se compromete comigo em fazer isso, fazer para você e depois você vem e escreve no comentário o que aconteceu. Você vai ver o quanto isso é poderoso. E o número 2, a segunda dica, gente, vocês já ouviram isso, mas talvez a gente no dia a dia acaba não colocando em prática. Chame a pessoa pelo nome, sempre que possível. Quando estou falando nos vídeos, através de vídeos, é mais difícil porque são várias pessoas, mas no dia a dia, quando estiver falando com alguém, sempre que possível, repita o nome dessa pessoa. Quando eu chamo o nome, essa pessoa me dá mais credibilidade, ela me dá mais atenção, que é o que nós precisamos. E no meio da conversa, se eu chamar ela pelo nome, se eu colocar o nome dela, então, Paulo, como eu estava te falando, eu já vou ganhar atenção novamente, vou reter ainda mais a atenção da pessoa. Então, sempre que possível, chame a pessoa pelo nome. E a terceira dica que eu acabei falando dentro do contexto é: fale apenas coisas construtivas. Se for para falar bobagem, fica em silêncio. Olha só uma frase que eu li, eu acredito que eu tinha aí uns 16, 17 anos, 18 talvez, que eu lembro até hoje e acabo replicando e falando muitas vezes para as pessoas. Se é para falar uma bobagem, às vezes o silêncio é a melhor resposta. E a frase dizia o seguinte: é preferível que as pessoas pensem que você é um idiota do que você abrir a boca e acabar com a dúvida. Ou seja, se é para falar bobagem, se é para falar bobagens, que eu digo é falar mal de alguém, falar coisas que não irão contribuir
para o crescimento da pessoa que está te ouvindo, se for para destruir e não para construir, fica em silêncio, que o silêncio é a melhor resposta muitas vezes, porque quando eu comunico eu me exponho, é como se eu estivesse tirando a roupa diante do meu público, as pessoas estão me conhecendo mais profundamente, porque nós entregamos o que nós somos, nós não entregamos o que não somos. Se eu não agrego valor às vidas das pessoas, se eu falar algo que é destrutivo, eu só estou entregando aquilo que eu tenho. Se eu contribuir, se eu falar algo construtivo, se a pessoa conseguir colocar em prática aquilo que eu transmito e ela tem resultados positivos que irão deixar a vida dela mais feliz, é isso que eu sou. Eu comunico isso, eu comunico o que eu tenho. Então, é muito importante cuidar da comunicação. Gente, eu sei que 30 minutos é bastante tempo para vocês me ouvirem, eu sei disso, e obrigado a todos que estão até o final acompanhando. Estou vendo aqui vocês, fico feliz demais de ver que muitos de vocês estão vindo todos os dias, obrigado. Mas é um assunto que nós poderemos falar muito tempo e eu vou trazer novamente esse conteúdo. Se alguém tiver alguma dificuldade, gostaria que eu falasse alguma dica mais específica, alguma situação mais específica, gente, coloque nos comentários. Quem está compartilhando, agradeço muito, isso ajuda nós a chegarmos a mais pessoas e os seus comentários contribuem tremendamente para que eu mantenha esse trabalho trazendo informações relevantes que contribuam para o seu sucesso, que é esse o meu objetivo, verdadeiramente esse é o meu objetivo. Muito obrigado, 7h31, vamos finalizando a live de hoje e lembrando das 3 dicas: sorria mais, chame a pessoa pelo nome e fale apenas coisas construtivas, e as 4 coisas que as pessoas nos julgam é a aparência, então cuide dela, é o que nós fazemos, então seja positivo em relação ao que você é e o que você faz. É o que nós falamos, então melhore o seu vocabulário, cuide com o que você fala e o modo como falamos o que falamos. Então tome o cuidado e escolha as palavras certas, a tonalidade de voz certa e a sua comunicação vai melhorar tremendamente. Um forte abraço e eu te vejo amanhã. A live de amanhã é sobre relacionamentos, como criar e manter relacionamentos saudáveis e duradouros que nos tragam resultados, que nos aproximem do nosso objetivo. Muito obrigado e até amanhã.